Desperta, levanta-te, e Cristo te iluminará. Desde o princípio, Deus chama mulheres pelo nome. Ele chamou Sara, chamou Débora, chamou Esther, chamou Ruth, chamou Ana, chamou Maria, mãe da promessa, chamou Maria Madalena, testemunha da ressurreição, e todas responderam com fé ao tempo que viveram. Foram vida em meio ao caos, coragem em tempos de crise, luz quando tudo parecia silêncio. Hoje, o mesmo chamado ecoa não por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Mulheres levantadas para brilhar, para manifestar o reino, para ser resposta onde Deus nos plantar. Ativadas pelo fogo, despertas pela palavra, iluminadas por Cristo. Amém. Você pode se sentar. Que alegria, né? E que honra poder participar da primeira reunião do ano. Amém? Para nós é um privilégio estarmos aqui. Eu também não vim sozinho, eu vim com a casa, com a igreja, né? Com as meninas lá de Florianópolis. Queria que vocês ficassem de pé. Elas amam, elas que pediram para fazer isso. Brincadeira. Obrigada pela presença de vocês. Pode sentar. E eu gosto muito tenho vivido esse privilégio de todas as vezes que nós vamos servir um lugar, o Senhor tem me dado o privilégio de a casa ir junto, da igreja ir junto. E orando por esse tempo, perguntando ao Senhor, qual é a palavra? Então é uma responsabilidade, Senhor, qual é a primeira palavra do ano que o Senhor gostaria de liberar para essa casa? Pensando nesse tema. E é interessante que o Senhor me fez prestar atenção. Olha o tema, ativadas pelo fogo. O que você vê nesse ativadas? E imediatamente destacou aquele S, que é a palavra está no plural. E em cima disso o Senhor começou a me dar chaves sobre o poder da unidade, que é algo que Deus tem falado muito comigo, que o que irá nos fazer permanecer nesse tempo inabaláveis é entender esse lugar de sermos igreja. Amém? Esse lugar de sermos umas em Cristo. E na hora que eu estava ministrando ali, eu vi em alguns corações, é como se alguns tivessem muitas cinzas que precisassem ser removidas. Eu vi alguns corações em escombros. E muitas vezes nós lutamos tantas guerras, nós temos tantos desafios, né? Aí tem desafio? Ah, então tá, aqui também. E é tanta coisa para a gente vencer, tanta mazela, tanta demanda. Mas existem coisas que nós vencemos e resistimos quando entendemos o poder de sermos igreja. E eu não estou falando dessa estrutura, dessas 4 paredes, mas eu estou falando de quando você encontra essa unidade no Espírito, que eu creio que o Senhor vai trazer para essa casa, pastora. Porque quando nós entendermos isso, que somos como brasas vivas, e uma brasa ela não pode ficar fora do braseiro, senão ela se apaga, vai ser muito mais fácil vencer muitas das demandas que você não está conseguindo vencer sozinho. E meditando um pouco nisso, o que significa ativar? Ativar significa impulsionar, acelerar, intensificar a produção. E quantas aqui querem ser aceleradas em Deus nesse ano? Quantos aqui querem intensificar a vida no Espírito nesse ano? Amém? E quando nós entendemos que essa vida no Espírito se intensifica mais, que esse fogo do Espírito Santo não é apenas uma alegoria, e nós entendemos que nós precisamos de fato ser como brasas vivas. Não sei se você já observou que uma brasa, ela fica acesa em uma fogueira, mas não sozinha. É ou não é verdade? São várias brasas juntas que fazem o fogo ser ativado. E sozinha, se essa brasa ela sai ali do braseiro, pensa aí, imagina aí na sua churrasqueira, na sua fogueira, ela vira apenas um carvão. E é muito difícil. Vocês vão ver que à medida desse ano podem ser que surjam desafios,
dificuldades que às vezes a nossa primeira opção é afastar da comunhão, é afastar desse lugar onde nós queimamos, esse lugar onde nós somos igreja, onde nós somos corpo, onde estamos reunidas. Mas aprenda no Senhor a permanecer, porque ninguém é capaz de pegar uma brasa na mão. Você já viu alguém pegar uma brasa na mão? A pessoa não consegue. E quando nós estamos queimando, quando estamos ativadas nesse lugar de unidade, onde estamos umas com as outras, reunidas no nome do Senhor, servindo umas às outras, honrando umas às outras, ninguém vai poder paralisar você. Ninguém vai barrar você, não existe circunstância ou problema que vai tirar você do seu lugar. Não sei se vocês conseguem entender o que o Senhor quer revelar para essa casa. Porque por muito tempo a gente fala muito de fogo e a gente pensa muito, eu quero queimar. E às vezes a gente fica lá querendo sentir a presença de Deus, querendo ser cheio da presença de Deus, mas estar ativado se trata muito mais do que isso. É deixar a vida do Espírito correr entre nós. Nos impulsionar e nos acelerar para o seu propósito, não para aquilo que nós queremos fazer, mas para aquilo que Ele desenhou e deseja fazer através de nós. E você vai ver que à medida que nós vamos queimando, à medida que essas mulheres aqui vão permanecendo no Senhor, permanecendo fiel, o fogo, ele ativa, mas ele também expõe. Porque ao mesmo tempo que ele ativa, ele começa a expor aquilo que está escondido. E nessa hora nós não gostamos muito. É ou não é? A gente quer queimar, a gente quer falar em línguas, a gente quer levitar, a gente quer sentir a presença do Espírito Santo. Mas quando o fogo de Deus, que é a presença de Deus, começa a nos expor, e começa a aparecer as nossas feiuras, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Eu estava esses dias conversando com alguém, e eu falei uma frase que eu até escrevi aqui, que muitas vezes quando o fogo começa a queimar, as nossas reações falam muito mais do que as nossas ações. Porque a ação a gente pode manipular, a reação não. E o que vai acontecer? Nós vamos viver esse ano e vão existir muitas coisas na nossa vida. Vão existir muitas coisas que vai querer fazer com que você pare, com que você deixe este lugar de estar ativada uma com a outra, no poder da unidade. E talvez você não veio aqui nessa noite para ouvir isso. Eu vim aqui para poder queimar mais. Eu vim aqui para poder ser mais cheio de Deus. E eu vou te mostrar que esse caminho sobremodo excelente é o caminho onde Deus aumenta a nossa capacidade para que você queime ainda mais e seja ainda mais cheia. E depois que queimamos, irmãs, pode ser que haja cinzas. Se estamos caminhando juntas, talvez aqui você caminha 2 anos nessa casa, 3 anos nessa casa. Pode ser que tenham ficado algumas cinzas nos relacionamentos, no andar junto. Ou existam cinzas, talvez, dentro da sua casa, no relacionamento com seus filhos, com seu esposo. E se você vai deixando essas cinzas acumular, o que acontece? Com a chama, ela se apaga. E às vezes a chama da nossa vida com Deus, ela começa a apagar porque nós esquecemos de remover as cinzas. Estar ativada no fogo significa remover as cinzas também. Vocês estão conseguindo entender? E eu quero dizer para você, ao invés de você se afastar da comunhão quando o negócio estiver pegando, remova as cinzas. Porque vão existir batalhas que você só vai vencer quando você estiver sendo um como igreja. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo te revele esse lugar. Porque muitas vezes a gente está acostumado a colocar máscaras, a gente não fala para as pessoas como que realmente nós estamos, como realmente nós nos sentimos. Os versículos que nós mais sabemos são os que mais nós fracassamos. Porque Jesus fala assim, lança sua ansiedade sobre mim, a gente vive ansiosa. Lança sua preocupação sobre mim. Eu não vos dei um espírito de medo, mas de poder e de amor. E a gente não vive as realidades dessa palavra, não somos governados por ela. Porque as cinzas começam a limitar a nossa movimentação. E aqui é um lugar de ser treinada.
Aqui é um lugar onde o Senhor vai ativar você, vai afiar você, vai remover aquilo que está fora de lugar, vai ordenar você, para que você seja a luz e para que Satanás não possa parar você. E se existe uma palavra que eu quero deixar para você: sejam umas em Cristo, porque o segredo para permanecer ativadas no fogo é esse. E ser um não é a soma de muitas, mas é a entrega de todos. E nosso trabalho, eu sei que vocês fazem muitos trabalhos, a pastora disse que vão começar ali a cozinha, vocês se movimentam muito, né? Glória a Deus. Mas o nosso trabalho separado não tem o mesmo resultado do que o nosso repouso em ser um só. E eu posso dizer isso porque nós estamos vivendo isso como casa, ali pela misericórdia de Deus. Depois de tirar muita cinza, minha irmã, depois de andar todas as milhas que você imagina, a gente está vivendo um tempo de leveza tão grande com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, mas temos aprendido a não deixar de queimar. E o Senhor tem nos acelerado em tantas coisas, como na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida como cidade, como igreja, porque entendemos esse lugar de unidade. E para que isso aconteça entre vocês, é necessário entender um caminho que se chama o caminho do amor. Eu quero que você abra comigo lá em João 15, de 9 a 12. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de entregar a sua vida pelos seus amigos. Você quer viver e ter uma felicidade completa na sua vida esse ano? Então comece a amar. Eu, lendo esse texto, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a régua aumentou. Porque antes era assim, ame como ao próximo como a ti mesmo. E agora Jesus chega e dá uma nova ordem sobre a igreja e fala, olha, agora o negócio é o seguinte, você vai amar como eu tenho te amado. E será que nós temos amado como o Senhor tem nos amado? Será que nós temos entendido o que é realmente de fato dar a vida? E amor tem a ver com o próximo. Não que você fala assim, próximo, esse aqui não quer amar. Deus vai colocar muitos próximos na sua vida para poder aumentar a sua capacidade. E um dia eu fiz uma oração. Senhor, eu quero fogo. Eu quero ser ativada pelo fogo. Porque eu achava que ser ativada pelo fogo eu ia sair orando e as pessoas iam sair levitando, ia todo mundo ser curado, e todo mundo batizado no Espírito Santo, que é uma delícia a gente sentir a presença. Quem é que ama sentir a presença de Deus? É maravilhoso. E o Senhor falou, você quer mais? Sim, eu quero mais, eu quero mais. E o Senhor falou, então o negócio é o seguinte, eu vou te dar mais. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar na capacidade do seu vaso. Esse copo aqui, talvez, cabe o quê? Uns 200 ml de água. E para que se aumente a capacidade, precisa de um copo novo. E o Senhor falou assim, eu vou te dar um odre novo e uma capacidade maior para que você possa conter mais. E eu vou ensinar você a amar. E eu nunca achei que o mais de Deus estava em eu dar a minha vida pelos outros. Porque eu quis, assim como Pedro, fazer uma tenda no monte. Ainda mais a gente que se move no ministério profético. Dentro do quarto, orando, chorando. Oh Deus, eu te amo. Eu quero ficar aqui, eu quero sentir a tua presença. Até Pedro quis fazer isso, né? Imagina a gente. Jesus, é tão bom estar aqui contigo. Vamos fazer uma tenda, eu,
você e vamos ficar aqui. É tão bom a gente estar aqui, só nós, só as mulheres que amam Jesus. Ai, que delícia, que amam o Espírito Santo, sentindo a presença de Deus. E o Senhor fala assim, mas eu quero aumentar a capacidade dessa igreja. Eu quero aumentar a capacidade do fogo, que queime mais, que pulse mais. Então eu preciso que você aprenda a andar as milhas que eu tenho proposto para você. Meu recipiente era tão pequeno. Eu amava as pessoas só à base da meritocracia. Se as pessoas merecessem, eu amava. Se as pessoas não merecessem, eu me fechava. Eu falei, não presta. E o Senhor falou assim, eis que vos mostro um caminho sobremodo excelente. Eu vou ensinar você a amar. Eu vou ensinar você a perder. E talvez no seu contexto está acontecendo isso. Você pediu mais de Deus e você já gastou os seus 70 vezes 7, você está indo para o 491 e o Senhor falou, permanece no meu amor, porque eu estou aumentando a sua capacidade. Ser ativado pelo fogo é estar no amor de Deus. Não existe maior alegria mais completa do que dar a vida por alguém. E eu tinha uma crise porque o Senhor, Ele mudou o meu quartinho de oração. Porque eu tive que aprender a andar a milha com todo mundo. A entregar a minha vida em amor. Aprender a me sujeitar. Aprender a perdoar. Aprender a render. Aprender a dar outra face. Quer levar a capa? Leva. Quer levar a túnica? Leva tudo. E no invisível, por conta dessa nova natureza, enquanto eu estava permanecendo nesse amor, o Senhor foi aumentando a capacidade do meu odre. E eu entendi o que é ter mais de Deus. Se você pediu mais de Deus na sua vida, bem-vindo à escola do amor. Existem pessoas aqui que estão secas porque o rio está parado, porque você desistiu e deixou de amar. Você deu um fim onde Jesus falou, não é para você desistir, é para você continuar amando. Porque você não está sendo condicionada no seu amor, você está sendo condicionada no meu amor. Porque o amor de Deus é incondicional, Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é nesse amor que nós aprendemos a nos movimentar. Existem pessoas aqui que Deus vai esticar tantas milhas, e talvez isso já está acontecendo na sua casa. Deus, eu não aguento mais, Senhor, mas eu quero mais de Ti. Então permanece no meu amor. Permanece andando. Permanece perdoando. Permanece rendendo, porque eu estou tocando na capacidade do seu vaso. E aí aquele fogo que você recebeu, aquela língua que você falou, o quanto você for cheio, vai começar a de fato fazer diferença na vida das pessoas, quando elas começarem a serem transformadas por um fogo verdadeiro que você carrega. Isso tem a ver com estarmos e tem a ver com estarmos permanecendo nesse amor. E hoje o Senhor me acordou 4 horas da manhã, perdi o sono. E eu quero compartilhar algo pessoal meu. Eu tinha às vezes uma culpa, uma crise, porque eu tinha, antes de entender isso, eu tinha um tempo. Às vezes eu orava 3, 4 horas, eu ficava a manhã toda orando. Eu quero queimar. E ali eu ficava e o Senhor falou, vou mudar teu quartinho. Agora você vai tocar na vida das pessoas. E aí, de madrugada, o Senhor me fez essa pergunta e falou assim, filha, onde você andou por esses últimos tempos? Porque eu falei assim, Senhor, eu queria tanto ter esse tempo de ficar a manhã toda contigo, queimando, orando, te adorando. E o Senhor falou assim comigo, eu aumentei a capacidade do teu vaso. E sabe onde você estava nesses últimos tempos? Você estava me amando, servindo o perdido, dando comida para quem não tem. Você veio me visitar quando eu estava preso. Você sentou em mesas que você não queria sentar. Você tinha tanta letra, tanto versículo que não tinha encarnado ainda na sua vida, porque você não aprendeu a morrer e eu te ensinei a morrer. Eu te ensinei a andar comigo. E sabe o que eu fiz nesses últimos anos com você? Eu peguei toda a letra que você sabia, todo o versículo que você sabia. Eu falei, ei, vamos para o prático.
Porque eu quero ativar a sua vida. Você vai queimar nos lugares onde você estiver, no teu ambiente de trabalho, na tua casa, nos teus relacionamentos. E aí ele falou comigo: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Obrigado porque você tem aprendido a dar a sua vida. E por isso meu fogo não se apaga em você. E eu quero perguntar para você: quantas aqui querem dar a vida? Tem que ter lenha para queimar, a gente cantou. A lenha é a sua vida. São os seus sims. São os seus nãos. São as suas preferências. São os seus gostos. São as coisas que o Senhor está pedindo. Eu falei: ei, eu amo o cheiro de oferta. Eu amo o cheiro de renúncia. É nesse lugar que o Senhor deseja nos ativar. Vocês estão entendendo que um filho maduro, ele passa de nível, ele não começa mais a orar por si, ele começa a olhar o nós? E Deus está chamando essa igreja para esse lugar, pastora. Vocês já têm recebido muito de Deus. Vocês conhecem muito de mesa. E sabe uma palavra que Deus está me dando agora? Que vocês precisam estender essas mesas para essa cidade. Porque tem muita gente com fome, tem muita mulher desesperada, com fome de comida, com fome de Cristo. E vocês vão usar esse espaço para poder servir uma cidade de mulheres famintas. E sabe como é que a gente vence as nossas crises? Buscando as coisas do reino e servindo a mesa dele primeiro. Não espera estar tudo 100% na sua vida, tudo resolvido para você vir e servir. Não, vá! Porque nesse lugar, enquanto você vai em obediência, enquanto você persevera, enquanto você começa a servir de Cristo, Ele começa a ordenar você. Ele começa a falar com você. Ele começa a te ministrar. Ele começa a te moer. Ele começa a formar Cristo em você. Isso tem a ver com ser ativado. Não sei o que você pensou que é ser ativado. Eu quero que você saia daqui flutuando, mas eu quero que você entenda o que era aumentar a capacidade do vaso. Porque é nesse lugar que o Senhor deseja levar eu e você nesse ano, aumentar um pouquinho mais. E eu não sei se você já passou por isso. Mas, Senhor, eu já esgotei com essa pessoa. Eu não aguento mais. Tem gente que fica: ai, não é comigo, não é comigo. Mas é nesse lugar que o Senhor quer ativar você nessa noite. É nesse lugar que o fogo não se apaga. Eis que vos mostro um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. E a palavra de Deus diz que Ele é o caminho. Então, eu não vou amar a partir de mim, mas sim a partir da sua natureza. O mais de Deus não está apenas no monte. No monte é fácil ficar porque não tem gente. É ou não é? Vocês estão tão sérias, gente. Dá um sorriso aí. Não tem ninguém, Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai deixar você decepcionado ou vai falhar com você. Mas as pessoas sim. Nós também vamos decepcionar outras pessoas. Nós somos decepcionados, mas nós também decepcionamos. Só que brasa com brasa precisa queimar lá embaixo. Vocês estão entendendo? É perdoando. É permanecendo, é removendo as cinzas, que as brasas elas vão caminhando juntas. E aí quando você vê o fogo está pegando, estão entendendo? E aí Deus começa a liberar favor sobre a igreja. Aí sabe o que acontece? Deus começa a mandar mais mulheres, Deus começa a ativar os dons, Deus começa a ativar os ministérios, Deus começa a ativar as porções. Aí aquela que chegou aqui ferida, cansada, de repente ela sai alegre, não sabe o que aconteceu, é porque tem brasa queimando. Nós vivemos um tempo, eu tenho uma experiência muito bacana para contar. Uma vez a gente estava ministrando louvor e a gente estava entendendo esse lugar de unidade, todo mundo queimando. E a gente estava, não sei se foi na hora do aviso, estava cantando, de repente uma pessoa que era surda foi curada. Mas ninguém foi lá colocar a mão no ouvido dela. Ela entrou sem ouvir, ela saiu ouvindo.
Porque ela entrou num ambiente de unidade, um ambiente onde tinha um monte de brasa queimando, um ambiente onde as pessoas estavam entendendo o poder de ser um. E é isso que o Senhor deseja fazer nessa casa, ativadas. Vocês estão entendendo? Se alguém declarar que ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Ah, mas eu não odeio ninguém, pastora. Eu não tenho ódio de ninguém, mas você tem crescido no amor? Você tem dado a outra face? Você tem andado a segunda milha? Para de fazer conta. Esses dias eu estava lá no culto, na reunião, e o Clebinho estava pregando, meu marido. E aí o Espírito Santo falou assim: por que você está fazendo conta com a minha graça? Você só conta até 490, 70 vezes 7. A graça não fecha a conta, é interminável. Quando os discípulos perguntaram até quando a gente deve perdoar alguém, eles não estavam interessados no perdão. Na verdade, eles estavam interessados em aonde a sua consciência os desobrigava de perdoar. E a nossa capacidade aumenta quando nós praticamos o amor. Eu tenho falado porque eu tenho vivido isso, nós temos vivido isso, né, meninas? Como casa. E isso tem mudado o nosso contexto. O Senhor nos deu uma palavra sobre mesas no ano passado, que o Senhor aumentaria as nossas mesas. E a gente, quando Deus nos dá uma palavra, a gente tem uma imagem, né? Infelizmente. A gente vai ter mesa e vai acontecer isso. E não foi nada do que a gente pensou. O Senhor quebrou as 4 paredes. E o Senhor nos levou para fora. Isso aqui aconteceu, a gente começou a servir mesa através de aula de Muay Thai, através de leg robótica, através de crochê, através de costura, agora através de confeitaria. Deus nos deu uma casa, a gente começou a ir para os bairros e o Senhor começou a expandir, a gente começou a tocar na cidade. E hoje a gente está servindo mesmo, mas porque a gente é bom? Não, porque a gente entendeu o poder de ser um. Ah, porque vocês fizeram uma campanha? Não, porque a gente entendeu o poder de perder e de andar junto. Ah, vocês são super espirituais, vocês são cheias de fogo. Não, a gente aprendeu a permanecer junto. E aí uma igreja que anda junto, anda queimando, as portas do inferno não resistem a essa igreja. E a gente sempre achou que as portas do inferno, às vezes eu pensava assim, a igreja está aqui, o inferno está vindo, a igreja está aqui, está resistindo. Não! Na verdade a igreja está andando, chutando as portas do inferno e andando, porque ela é uma só. Isso é queimar. E aí, a depressão, a ansiedade, a desordem, as nossas mazelas, as nossas demandas inúmeras que todas temos. Está doendo, está difícil, Senhor. O Senhor sabe meus problemas na minha casa, na minha vida, mas eu vou continuar permanecendo no Teu amor. Eu vou continuar servindo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar aqui com a minha irmã, eu vou continuar aqui junto, eu vou avançando. E à medida que você vai andando, você vai queimando. E o fogo vai consumindo, e o fogo vai ordenando, e o fogo vai trazendo resposta para a tua família, para o teu casamento, para o teu futuro, para o teu ministério, para o teu trabalho. E de repente, quando você viu, você andou. Você avançou. Isso é ser ativado pelo fogo. O Senhor está quebrando as nossas estruturas. As nossas estruturas da religiosidade, de funcionar só dentro de 4 paredes, funcionar dentro do hospital. Gente, eu tenho uma amiga aqui. Sabe de quanto tempo a gente se conhece? Levanta aqui, Andréia. A Andréia me conhece desde os 3 anos de idade. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Ela mora aqui em Brusque. Cola nela, viu? Uma preciosa. Fiquei muito feliz de você vir. Nós nos conhecemos há muitos anos. Nossas mães são amigas desde os 3 anos de idade. Então, me senti muito honrado com a presença dela aqui. Voltando. O amor é a essência da vida cristã. É a prova da maturidade cristã. A palavra de Deus diz que o conhecimento, ele ensoberbece, mas o amor, ele edifica. Lá em 1 Coríntios diz que ele é mais importante que os dons espirituais. Um dia eu discuti com meu marido. Quem aqui discutiu com o marido? Não precisa levantar a mão. Fiquei brava. Já aconteceu isso com você?
Nossa, irmã sincera, já. Não, né? Quem aqui fez curso de vice-querubim? Levanta a mão. E a gente brigou. Ai, tô cheio de razão. E fui ministrar. Ó, que crente. Já me arrependi, viu, irmãs? E aí, quando eu comecei a tocar, eu... E na hora o Espírito Santo falou assim comigo: ainda que você fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, você vai ser um metal batendo. Não quero ouvir metal soando. Eu quero amor. Tem muita mulher que é um metal soando vazio. Não é o tanto que você faz, não é o tanto que você produz. Você pode fazer a mesa mais linda na sua casa, você pode agradar a pastora, você pode ser aquela serva, mas é quem você é nele. A palavra de Deus diz que mais vale aquele que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. São essas mulheres que queimam. Talvez o Senhor te deu a tua casa. Talvez a tua medida hoje é teu filho, tua filha. Agradeça por essa medida. Permaneça nesse lugar de amor. Ai, Senhor, mas é tão espiritual. O que tem de espiritual trocar fralda? Eu vou te contar uma coisa. Estou aqui com a minha filha Isabela. Você viu como ela é linda? A de amarela, minha filha, viu, gente? Quando eu comecei a exercer o ministério, eu gravei um CD. E você sabe quantos anos depois Deus me liberou para poder sair, para poder pregar e liberar o que Deus me entregou? 17 anos depois. E quando eu gravei o CD, eu engravidei dela logo depois. E eu achei que ela ia comigo, né? Para as nações. Vamos dominar o mundo. Sabe de nada. E o Senhor falou: não, a tua medida agora é ficar em casa. É cuidar da tua filha. E eu lembro que eu ainda fui teimosa. Peguei o avião, fui para uma viagem em Goiás. Ela tinha 2 meses. E aí ministramos, né? Lembro daquele tempo do chofar, aquela loucura. Até 2 horas da manhã. E ela ficou de colo em colo. E quando eu cheguei no hotel, coloquei a bichinha no berço. Ela fazia assim, ó, do berço. De tanto barulho. E eu olhei para ela e falei: Senhor, não vou fazer isso com ela. E na hora eu falei: eu entendi que o meu tempo é ficar em casa. E sabe o que aconteceu? Eu semeei. Eu permaneci no amor. E sabe o que aconteceu? Hoje ela está comigo. Hoje ela me acompanha. Hoje ela é líder na igreja. Hoje ela me ajuda. Porque tudo ao seu tempo é formoso. Não se ofenda com Deus com o tempo que Ele colocou na sua vida. Permanece nesse lugar e seja ativada no fogo nesse lugar. Não se ofenda com o tempo. Não se ofenda com o que Deus te entregou. Entenda as estações. Entenda aquilo que Deus está te confiando hoje. Vocês estão entendendo o permanecer no amor, que é tão profundo, que é nesse lugar que a gente queima, sabe? Neste lugar de constância. Permanecer no verbo é permanecer numa ação contínua. Cristo é o verbo, e sem Ele nada podemos fazer. A palavra de Deus diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Permaneçam nele. E quando nós não permanecemos no amor de Deus, nós começamos a permanecer em outro amor. E aí nós corrompemos. Porque o nosso amor é condicionado. O nosso amor é falho. O nosso amor é cheio de justiça própria. E o Senhor diz: permaneçam em mim. Permanecer significa obedecer mesmo não sentindo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você não é o que você sente, você é o que você decide. Minhas irmãs, se eu fosse andar pelo que eu sinto, eu não ia nem estar aqui. Você precisa decidir permanecer nesse amor. Até que o seu sentimento seja governado por ele. Está faltando a alegria completa? Vamos lá no texto? Permanecer no meu amor. Eu lembro uma vez que uma irmã da igreja me deixou muito chateada. Eu gosto de contar os meus podres para... Todos os podres aqui estão arrependidos, tá, irmãs? Confessados.
E eu fiquei tão brava, eu fiquei tão chateada, e a irmã gastou todas as minhas milhas. Já aconteceu com você? Todas. Falei, não, Jesus, não dou mais conta não, Senhor, leva, Pai. Mentira. E eu fiquei chateadíssima, e aí toda vez que ela falava, eu dava uma face, dava outra, e aí eu falei, agora se essa irmã vier me cutucar, ela vai ver o que é bom. Cheio de justiça própria. E aí ela veio, ela me deu uma e eu dei duas nela. Aí na hora eu fiquei feliz, bem feito, falei que eu tinha que falar. Agora ela ouviu. Em que amor que eu estava? No meu. Não estou dizendo que o amor de Deus não tem que falar a verdade, não tem que posicionar na verdade. Vocês estão entendendo, né? Estou falando da nossa justiça. E aí na hora, a minha justiça própria, ela alimenta a gente por um tempo só. Ela me alimentou. E eu fiquei bem. 5 minutos. E aí o Espírito Santo, né? Sempre me atrapalhar, tô brincando. E aí, você tá feliz? Tô, é claro que eu tô. Olha o tanto que ela me incomodou. Olha o tanto que ela me incomoda. Eu falei o que ela precisava ouvir. E mais uma vez o Senhor falou, você tá feliz? Sim, Senhor, eu falei tudo que ela precisava ouvir. Pela terceira vez o Espírito Santo, você está feliz? Não, eu não tô. Eu estou me sentindo mal de ter falado, estou me sentindo pesada. Você não permaneceu no meu amor. Você permaneceu na sua justiça. Então logo a sua alegria é tirada. Deixa eu te falar. Só dói até morrer, minhas irmãs. Depois que morre você não sente nada. Porque morto não sente nada. E o Senhor quer nos levar para esse lugar de morte. Para quê? Para que nós possamos de fato viver. Amém? Quando nós cruzamos, quando nós entendemos esse lugar que a cruz promove, aí acontece a verdadeira ativação no teu espírito. A felicidade tão buscada por todos é apenas uma consequência de permanecer no amor de Deus. Vocês estão entendendo? E sabe qual que é o resultado disso? A alegria. Você quer ver um povo ativado pelo fogo? É um povo alegre. É um povo que está permanecendo no amor. E eu gosto de uma frase que o apóstolo L fala, que eu gosto muito dessa frase, que o verdadeiro amor, ele se expressa na inutilidade de alguém. É fácil a gente amar as pessoas quando elas são úteis para nós. Mas quando elas não têm nada para nos oferecer, é aonde a natureza de Cristo pode ser expressada através da sua vida. Capacidade aumentada, fogo aumentado. E indo para o fim, como é esse amor de Jesus? Ele diz ali, ame como eu vos amei. A primeira coisa que esse amor de Cristo ele é perseverante. A palavra de Deus diz que Cristo amou os seus discípulos até o fim. Lá em João 13:1, se você puder abrir para conferir essa palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, Ele amou-os até o fim. Você sabe que muitas vezes quando nós andamos com as pessoas, nós determinamos o limite, nós determinamos o final, e nós precisamos escutar de fato o Espírito Santo para saber qual é o fim. Jesus, ele não desistiu de Pedro antes da hora, do cortador de orelha. E é tão interessante que, não sei se você já prestou atenção nesse detalhe, quando Pedro negou Jesus e Jesus ressuscitou, e ele veio, ele dá um recado e fala assim, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu quero estar com eles. Pedro nem se sentia mais discípulo. Então, na verdade, Jesus amou Pedro até depois do fim. Eu tenho uma palavra sobre isso, amar depois do fim. Porque mesmo traído, depois de morto, ressuscitado, Jesus ainda lembra de Pedro e fala assim, diga a todos eles e a Pedro que eu quero estar com eles. Jesus nem de Judas desistiu antes da hora. Judas chega para trair Jesus e Jesus vira e fala assim, amigo, por que vieste? Estão entendendo o nível que o Senhor quer nos levar?
E sabe qual que foi até o fim de Jesus? Jesus foi pegar uma bacia, lavar os pés de quem ia trair, lavar o pé de quem ia negar. E sabe o que tem acontecido conosco? Nós estamos jogando a toalha bem antes da hora. E aí a gente quer ser ativada pelo fogo. Não vamos. Você quer queimar? Você quer que a vida do Espírito esteja pulsante dentro de você? Permaneça no amor de Deus. Eu escutei uma vez uma pessoa falando que eu morri de rir, falando: eu não posso jogar a toalha, pastora, porque o meu nome está bordado nela. É verdade. Seu nome está bordado na toalhinha, viu? Você tem que lavar os pés na sua casa, do seu marido, das encrencas, dos seus filhos, das coisas que você não gosta. Vocês estão entendendo quando eu falo lavar os pés? A vida no Espírito serve para isso, minhas irmãs. O Senhor nos ativa no fogo para que a gente possa servir as pessoas. E é tão interessante que a matemática do céu é tão maravilhosa que no fundo tudo que a gente faz é para nós. Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, porque dando que se recebe. Quando você dá para o outro, na verdade você começa a ativar aquilo que Deus te deu. Olha que loucura. É como se a palavra de Deus diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E se você para de lavar os pés, se você para de andar as milhas, se você para de permanecer nesse amor, a água para. Então, água parada dá bicho. Você já deixou uma água parada na sua casa? No balde que você esqueceu do pano lá de 5 dias? Você viu o cheiro ruim que deu? E muitas vezes a nossa vida está perdendo o bom perfume de Cristo porque a água está parada. Nós não estamos lavando os pés das pessoas. Nós não estamos abrindo a torneira e derramando a nossa vida. Porque, não, eu não estou muito bem hoje. Não, hoje eu não vou. Hoje eu não quero. Hoje eu não posso. E o Senhor, mas eu quero te ativar. Continua permanecendo. Continua dando. Continua ofertando. Continua se entregando. Porque quando você faz isso, eu posso movimentar o rio que tem dentro de você. Eu movimento o fogo que tem dentro de você, e aí quando você vê, você já está queimando por inteiro. Eu não sei se já aconteceu, você começa a aconselhar alguém e fala: meu Deus, eu estou falando isso para mim mesmo. Quem já aconteceu isso? Olha o que está saindo de mim. Aí às vezes fala: escuta o que tu está falando para o outro, que tu tem que viver isso também. A vida no Espírito, isso é ser ativado pelo fogo. Amém? Você lembra daquela viúva que o profeta chega na casa dela e fala assim: vai, sai pela vizinhança e pega todas as vasilhas vazias que tiver pela vizinhança. Se fosse no dia de hoje, chegasse o profeta e falou: vai na vizinha, pega todos os tupperware que tem, todos os potes de sorvete, que quanto mais vasilha vazia tiver, mais óleo vai ter. E a palavra de Deus diz que o profeta começou a derramar azeite nas vasilhas. E quando as vasilhas acabaram, lá no texto você pode ler: então o azeite parou. Sabe quando é que o fogo para? Quando você para de derramar. Sabe como é que a vida para? Quando você para de entregar. E quem que ficou com azeite no final? Quem? A viúva. Então, na verdade, a matemática do céu é maravilhosa. Quando você permanece, quando você dá, é porque você é o primeiro a ser ativado. Você é o primeiro a receber. Você é o primeiro a crescer. Você é a primeira a queimar. Olha que loucura. Amém, irmãs? Então, o amor de Jesus, de Cristo, é perseverante. Ele é humilde, ou seja, um amor que desce e não se sente diminuído. Jesus ali com Judas, para mim, ele deu a maior lição de grandeza com uma toalha na mão, entendendo o cara que ia entregar ele daqui 5 minutos. Ele amou até o fim. E o amor de Cristo é um amor que une. A palavra de Deus diz: assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, que possamos ser umas em Cristo. Não estamos competindo, estamos caminhando para o mesmo lugar. E quando estamos reunidas,
quando permanecemos nesse amor, o fogo não se apaga. Se você esquecer tudo que eu falar, que talvez você esqueça daqui a semana que vem, o que aquela pastora doidinha falou de Florianópolis, guarda só nisso. Eu preciso permanecer no amor de Deus. Você quer queimar? Permanece. E não faz mapas para Deus. Deus, mas o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me falou isso, o Senhor me falou aquilo, e parece que eu estou indo num lugar tão diferente daquilo que o Senhor me falou. Eu pedi mais, mas parece que cada dia eu estou indo no oposto, as coisas estão piorando. O Senhor disse, permanece, porque o trajeto é meu, o caminho é meu, o mapa é meu, eu sou o caminho. A gente ama conhecer a Deus no começo e no fim, mas no durante a gente não quer não. E eu vou dizer para você, a gente conhece a Deus no durante. Porque você tem que andar pelo caminho do amor. E quem é o caminho? Cristo. E é nesse lugar que os nossos pés começam a queimar. Os discípulos, quando eles estavam andando no caminho de Emaús com Jesus, vocês lembram desse texto? O coração deles ardia. Ardia. Mas eles ainda não tinham visto a Cristo. E o Senhor tem tirado os nossos véus para que nós possamos ver a Ele. E a palavra de Deus diz que Jesus andou perto deles e eles ainda não viam o Filho, não viam a Cristo. E quando Jesus se sentou na mesa e no partir do pão, os olhos deles se abriram. E é nesse lugar que nós vamos queimar, permanecendo no amor de Deus. Amém? Você pode ficar de pé. E eu queria chamar o pessoal da equipe, se puder me ajudar, da banda. Estão aí? Não sei se eles estão, mas feche os seus olhos. E eu queria convidar você, essa noite, a refletir. Se existe, dentro de tudo que eu falei, obstáculos ou cinzas que estão impedindo para que a chama desse amor esteja de fato queimando dentro do seu interior. Talvez você tenha conflitos na sua casa, talvez muros que você construiu nos relacionamentos com as pessoas, por conta de decepções, por conta de medos. Talvez, eu não quero tirar os teus motivos, talvez você tenha os motivos mais corretos e mais justos. Mas eu quero convidar você nessa noite a trilhar um caminho sobremodo excelente, a você trocar de fardo com o Senhor, a não andar mais na força do seu amor, porque o nosso amor ele se esgota, o nosso amor ele tem prazo de validade, o nosso amor ele não consegue permanecer até depois do fim. Existe um amor só, a qual nós podemos trilhar, que é o amor de Deus. E sabe o que eu percebo nessa noite, irmãs? Que esse amor é a lenha que vai fazer essa chama não se apagar dentro de nós. E eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e você comece a orar aí onde você está. E fala, Senhor, eu estou aqui. Eu quero viver um ano diferente. Eu quero entender esse lugar de ser igreja, esse lugar de comunhão, esse lugar de servir um ao outro, desse lugar também fora das quatro paredes. Senhor, eu quero entender esse lugar onde eu estou sendo renovada pelo Teu amor. Será que você pode orar aí onde você está? Talvez você chegou aqui nessa noite com seu coração cheio de cinzas, cheio de escombros, cheio de coisas que a qual não está conseguindo lidar. Talvez você está longe da comunhão e não entende, porque Deus, eu não consigo dar conta de ordenar isso aqui. E o Senhor está falando, vem para perto. Vem para perto de mim, fica comigo, deixa que eu ordeno, deixa que eu toco, deixa que eu falo, deixa que eu faço. Porque eu não fiz você para sobreviver, eu fiz você para viver. Que em nome de Jesus, o Senhor possa nos ativar nessa noite
com esse amor. Amém, irmãs?